Quando a gente pensa em construir na nuvem, é muito fácil já pular direto para os detalhes, né? Servidor, código, mas espera aí. Antes de tudo isso, tem um passo que é a base de tudo: criar a planta baixa. E na AWS, essa planta baixa começa com as subnets da VPC. Pode parecer um detalhe técnico, mas na verdade é o projeto essencial da nossa propriedade digital. Ok, vamos entender isso direito. O que é uma subnet, afinal? Pensa na sua Virtual Private Cloud, a VPC, como seu próprio pedaço de terra privado e isolado dentro da nuvem gigante da AWS. A subnet, então, é simplesmente uma seção desse terreno. É como pegar a planta do terreno e começar a delimitar. Aqui vai ser a casa, aqui o jardim, aqui a garagem. A gente está zoneando o espaço antes mesmo de botar o primeiro tijolo. E olha, essa imagem aqui é perfeita para a gente visualizar a ideia. A VPC é essa fronteira azul maior, o nosso terreno, e dentro a gente divide em lotes, que são as subnets, para organizar onde cada coisa vai ficar. E reparem num detalhe importante: os lotes estão espalhados por diferentes zonas de disponibilidade. Guarde essa informação, porque ela vai ser fundamental mais para frente. Beleza. Então já temos os nossos lotes demarcados. Agora vem a decisão de design talvez mais importante de todas. Quais desses lotes vão ser a nossa vitrine, com a porta aberta para a rua, e quais vão ser o nosso depósito seguro, bem guardado lá nos fundos? Então, a grande sacada aqui, a diferença crucial, é a conexão com o mundo lá fora. Uma subnet pública tem uma porta de saída direta para a internet. É a nossa loja, nossa vitrine. Já a subnet privada, não. Ela é como um cofre, um depósito seguro, totalmente isolada do acesso direto da internet. E olha que legal esse diagrama, como ele deixa tudo claro. A subnet pública, a linha verde, é quem conversa com a internet, através daquele componente chamado Internet Gateway. Já a subnet privada, em azul, guarda o que é sensível, tipo um banco de dados, e só se conecta de forma segura com a rede interna da empresa, por exemplo. Totalmente protegida. Certo, nossos lotes estão definidos, o que é público e o que é privado. Mas, e agora? Como o tráfego de dados sabe para onde ir? A gente precisa construir as ruas e colocar as placas de sinalização. Precisamos de um sistema de trânsito. E é aí que entram as tabelas de rota. Pensa nela como o Waze ou o GPS da sua subnet. Toda subnet, sem exceção, precisa estar ligada a uma tabela de rotas. É ela que diz para cada pacotinho de dados: "Ei, você vai por aqui", ou "O seu destino é por ali". Sem ela, o tráfego simplesmente ficaria perdido. E aqui está o pulo do gato. É essa regrinha que faz uma subnet ser pública. A primeira linha, o 10.0.0/16, diz que todo o tráfego que for para dentro da própria VPC fica, local. Mas a segunda linha, o famoso 0.0.0/0, que basicamente significa qualquer outra coisa que não seja local, tem como alvo o IGW, o nosso Internet Gateway. É a placa dizendo saída para a internet por aqui. E o mais incrível é que a gente pode criar um sistema de trânsito super sofisticado. Olha só essa imagem. Numa mesma VPC, a gente tem uma tabela de rotas que manda o tráfego da subnet pública para a internet, outra que manda o tráfego da subnet privada para conversar com outra VPC, e uma terceira que direciona o tráfego para a rede da empresa. É controle total. Ok, o tráfego está fluindo, as ruas estão funcionando, mas e a segurança? Não dá para deixar tudo aberto, certo? Agora que temos as ruas, precisamos colocar os portões, as cercas e os guardas para proteger nossa propriedade. E para isso, a gente tem duas ferramentas principais. Pensa assim, as Network ACL são a cerca em volta do bairro inteiro, ou seja, da subnet. Elas são a primeira linha de defesa e verificam tudo que entra e tudo que sai. Já os Security Groups são como segurança particular na porta de cada casa, de cada recurso. Eles são mais inteligentes. Se o segurança deixou alguém entrar, ele já sabe que aquela pessoa pode sair tranquilamente. Uma camada protege o lote, a outra protege a construção. E olha, a recomendação da própria AWS e de qualquer boa prática de segurança é muito clara. A regra de ouro é: comece pelo privado. Mantenha seus recursos mais importantes em subnets privadas. E se eles precisarem acessar a internet para baixar uma atualização, por exemplo, a gente usa mecanismos seguros, como um Match Gateway, que funciona como uma porta de saída controlada, sem nunca deixar a internet entrar por conta própria. Muito bem, nós já organizamos os lotes, construímos as ruas e colocamos a segurança. Agora, vamos juntar todas essas peças e ver como essa planta baixa não cria só uma estrutura organizada, mas também uma que é super resiliente, que aguenta o tranco. Lembram daquela primeira imagem?
que eu pedi para guardar uma informação? Então, ao construir nossos lotes, tanto os públicos quanto os privados, em locais físicos diferentes, as zonas de disponibilidade, a gente garante que se um data center inteiro tiver um problema, a nossa aplicação continua de pé, funcionando no outro. É como ter duas filiais da loja em cidades diferentes. Se uma fechar, a outra continua vendendo. Então, vamos amarrar tudo isso. Uma arquitetura de nuvem forte não nasce por acaso, ela é projetada. Começamos com nosso terreno, a VPC. Zoneamos em lotes com as subnets. Criamos as ruas e o GPS com as tabelas de rota. Colocamos cercas e guardas com NACLs e Security Groups. E o mais importante, construímos em mais de um local, para garantir que tudo continue funcionando. Isso não é só montar peças, é criar uma fundação sólida de verdade. No fim das contas, a gente preparou o terreno. A planta baixa está pronta, a fundação é segura, resiliente. A pergunta que fica é: o que vai ser construído em cima disso? Pode ser um site simples, pode ser um sistema global gigantesco. Não importa. Entender esses conceitos é o que separa uma casinha de cartas de uma verdadeira fortaleza digital na nuvem.